Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é domingo, é o nosso vídeo de análise aí de livros, né? Os livros que eu leio, que eu já li, e eu trago aqui uma visão por cima, né? Uma visão geral daquilo que eu entendi do livro, daquilo que me chamou a atenção, para que caso você queira aí também, você possa ler aí na sua casa. Mas é uma visão geral daquilo que eu li, tá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal, compartilha, curte. Bora aumentar o nosso número de pessoas aqui dentro, tá bom? Hoje eu vou falar desse livro aqui, ó, Em Busca de Sentido. Esse é um livro bem forte, é um livro que mexeu muito comigo no fim das contas. O autor dele é o Viktor Frankl, é um dos maiores psicólogos aí, psiquiatras que já passou pela Terra, grande estudioso. Faleceu com 92 anos em 1997. Ele é da escola de Freud, depois saiu, enfim, ganhou vários prêmios. Mas ele ficou muito conhecido exatamente por esse livro aqui, pelo que ele viveu, né? Nesse livro ele retrata a experiência que ele teve nos campos de concentração em Auschwitz. Ele foi preso, esteve durante 4 anos, sobreviveu, né, obviamente, e depois contou, narrou essa história. Então por isso que é um livro muito forte, porque passa histórias fortes. Pra você ter uma noção, quando ele foi preso, foi em 1940, acho que 42, foi preso ele, a esposa dele, os pais, irmãos, todos foram levados para lugares separados. Ele só foi ter notícia da família depois que ele saiu, foi liberto, e soube que todo mundo tinha sido morto nos campos de concentração. E a esposa, inclusive, estava grávida. E ele relatou isso no livro, a experiência que ele teve lá dentro, tudo que ele viu. Pessoas sendo mortas, pessoas trabalhando até o limite extremo, morrendo durante o trabalho, enfim. Um cenário horroroso. E o que foram os pontos ali que eu anotei, né? Que viraram a chave na minha cabeça, que me mostrou, me ensinou algumas coisas, e ele também aprendeu lá durante esses 4 anos. Primeira coisa é que no momento de desespero o ser humano busca se proteger. Esse foi o entendimento dele. Dentro do campo de concentração ele conta que diariamente, praticamente, era escolhido pessoas para matarem mesmo, levando para as câmaras de gás ou ao trabalho extremo, enfim. Inclusive tinham pessoas lá dentro que eram presos, que eram escolhidos para trabalhar lá dentro para fiscalizar outros presos, eram os chamados capos, né? E o que ele conta? No momento de desespero, no momento de urgência ali dentro, as pessoas fingiam ser outras pessoas, fingiam um outro estado, se escondiam, colocavam outra pessoa na frente dela, para morrer na frente dela, pelo único e simples sentimento de existência. Pelo desejo de estar vivo, pelo desejo de continuar vivo, por ter essa esperança de continuar vivo, acabava entregando outra pessoa que não era ela para ser entregue à morte. Era a vez dela, era o momento dela de ir trabalhar, e criava ali alternativas, criava alguma coisa para colocar outro prisioneiro no lugar dele, para passar o que era para aquela pessoa em si passar. Então o que ele viu, o que ele estudou em cima, até por ser um psiquiatra, está sempre analisando, que no momento de extrema situação, o ser humano se vira, ele faz de tudo para sobreviver, mesmo que tenha que passar por cima de outras pessoas. Esse foi o primeiro entendimento. E a gente vê isso hoje em dia até para coisas menores, né? Algumas pessoas passando os outros para trás, algumas pessoas enganando, colocando interesses pessoais à frente do coletivo. Isso acontece muito hoje em dia, né? Segundo ponto, ele cita a ilusão de indústria. A psiquiatria dá esse nome para pessoas que estão ali à beira da morte, que sabem que vão morrer, e elas têm uma mudança no estado de espírito. Começam a ter até humor. Elas começam a estar com bom humor, a reagir às pessoas de maneira positiva, mesmo sabendo que vai morrer dali a pouco. Esse sentimento, que é a ilusão de induto, é uma ilusão de que no último momento ela vai ser livre, por algum motivo. Inclusive, nesse momento aqui, o que ele cita? Que muitos dos que sobreviveram foram pessoas que não desistiram da vida. Não dá para crucificar ninguém, não dá para falar nada disso de ninguém. Mas ele falou que muitos dos que morreram ali dentro foram pessoas que realmente desistiram, que pensavam, cara, não tem mais sentido, eu não vou sair daqui, eu não vou me livrar. E aí tinha suicídio, e aí efetivamente se entregava,
desistia mesmo de viver. A ilusão de indulto era principalmente com pessoas que acreditavam até o último momento que iam sair daquele lugar. E ele cita que ele acreditou até o último momento que ele ia sair de lá. E acabou saindo, né? Ele teve esse privilégio. Terceiro ponto, ele cita que o ser humano se adapta a tudo. Então eles estavam ali dentro em condição de vida extrema, com fome, com sede, super frio, apanhando, sendo atacado, ameaça de morte constante. E as pessoas se adaptaram ali dentro. Elas foram obrigadas a se adaptar ao clima, a se adaptar à comida, a se adaptar à fome. E ele conseguiu enxergar que o ser humano pode ser colocado em qualquer situação extrema, que ele vai se adaptar naquele meio. Ele vai dar um jeito, o corpo vai dar um jeito de se adaptar naquilo. Mentalmente ele vai dar um jeito de se adaptar naquilo. E é exatamente o que ele cita, que os mais fortes mentalmente, mais uma vez, ficaram até o final, né? Os que tiveram essa possibilidade. E eles se adaptaram àquele ambiente, se adaptaram àquelas pessoas. Um dos grupos que se adaptaram, inclusive, até trabalhavam lá dentro em favor do governo, né? Então, se adaptou ali dessa maneira. Quarto ponto, as emoções elas vão mudando. Então ele conta que quando ele chegou, ele dava de cara com uma pessoa morta, via alguém trabalhando e acabava morrendo, situações de agressão, situações de suicídio, que no começo espantavam muito. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele ficou 4 anos, ele acabou se acostumando com aquilo. Se tornou normal ver aquilo. E a gente vê isso nos dias de hoje também. Muitas coisas que antes eram banais aos nossos olhos, cada dia mais têm ficado normais, têm ficado corriqueiras. E com o digital, inclusive, elas têm aparecido mais. Então ele cita exatamente isso, que no decorrer do tempo do que ele passou, ver uma pessoa morta já não espantava ele mais tanto, porque ele via constantemente. Então o ser humano ele vai se acostumando no meio que ele está, se acostumando naquilo que ele está vendo. E o quinto ponto, para finalizar, ele cita que em situações extremas, a gente tem uma tendência a criar grupos. Se une mesmo para tentar passar por aquele momento. E geralmente esses grupos são de pessoas que têm pontos em comum, que têm conexão em comum. Então ele conseguiu observar que pela força, pela união ali dos grupos, e eles iam formando grupos, ficava mais fácil, vou falar até entre aspas, fácil impossível, mas amenizava um pouco a dor de estar ali dentro, na formação de grupos, chancelando aquilo que pode ir até mais rápido se for sozinho, mas em conjunto, em equipe, em grupo, consegue ir mais longe. E foi exatamente dessa maneira que ele conseguiu resistir a tudo que ele passou, formando um grupo. Esse é um livro bem pesado, é difícil até de falar sobre ele. Aconselho que você leia, vai fazer você refletir. Essa foi mais uma análise. E se você curtiu, responde aí para mim, ativa a gratidão aí embaixo, manda um comentário, curte, se inscreva no canal também se você não se inscreveu. Lembrando que tem vários outros livros aí que eu analisei, está na nossa playlist aí de análise de livros. Tamo junto e até o próximo.